Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com os nossos estudos de calorimetria, mais especificamente com a ideia, continuando com a ideia de calor sensível, que é aquele calor que a gente trabalha, que a gente fala que está relacionado com a mudança de temperatura, tá? A gente vai ver uma formulazinha muito importante para a gente poder trabalhar com a ideia de calor sensível, que é chamada de equação fundamental da calorimetria, tá? Então, nós já conhecemos primeiramente a ideia de capacidade térmica, que a gente pega a capacidade térmica, é definida como a quantidade de calor que um objeto trocou dividido pela variação de temperatura que ele teve, E conhecemos também o calor específico de uma substância. Lembra, capacidade térmica de objeto, E calor específico é de uma substância, tudo bem? E então, o calor específico a gente sabe que é calculado fazendo a capacidade térmica dividido pela massa, tudo bem? Uma coisa que essas duas equações têm em comum, que essas duas formulazinhas têm em comum, é que no primeiro membro eu tenho uma letra sozinha e no segundo membro eu tenho uma divisão. Então, se esse Czão aqui, eu sei que tem um número 1 embaixo escondido de denominador. Mesma coisa esse Czinho. E eu posso pegar e fazer uma multiplicação cruzada, tanto nesse cara aqui da capacidade térmica, como do calor específico. Lá na capacidade térmica, na hora que eu multiplico em cruz, o que eu vou ter? Q vezes 1, que vai dar Q. Czão vezes Δθ, fica Czão Δθ. Tudo bem? E aqui, na definição de calor específico, se eu pegar e multiplicar cruzado, fica Czão vezes 1, Czão, Czinho vezes M, M vezes Czinho, certo? E na hora que a gente faz essa multiplicação em cruz, olha uma coisa. Nós temos aqui o Czão, E a gente tem na equação de baixo que Czão é igual a M vezes o Czinho, Então, o que eu posso fazer? Vir aqui na equação de cima, tirar o Czão, tirar a capacidade térmica e no lugar dele colocar M vezes Czinho. Então, a nossa novidade é isso. Eu faço a troca, no lugar do Czão eu ponho M vezes o Czinho, eu faço uma substituição, e a gente chega nessa fórmula aqui, Q igual a M vezes C vezes Δθ. A gente costuma falar que é qual o macete para lembrar essa fórmula. Tudo bem? Então, essa formulazinha é o que a gente chama de equação fundamental da calorimetria. E as unidades de medida, já que o pessoal da física tem esse problema com unidade de medida, é aquele que a gente já conhece. A quantidade de calor é medida em calorias, massa é medida em gramas, Czinho, que é o calor específico, calorias por grama vezes graus Celsius, e o Δθ, que é a variação de temperatura, em graus Celsius, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com essa formulazinha aqui, que veio de onde? Da união das duas fórmulas anteriores, tá? Então, a gente já vai para os exemplos. Lembra que para resolver exercício que envolve cálculo, você lê a questão com atenção e vê as informações, Então, exemplo 1. Um corpo de massa 200 gramas. Então, eu tenho a massa do objeto. É constituído por uma substância cujo calor específico, o valor do Czinho, é 0,4 calorias por grama vezes graus Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para sua temperatura variar de 5 graus Celsius, então a temperatura dele era 5 graus Celsius, e foi parar em 35 graus Celsius, tá? Vamos entender o que está acontecendo? Basicamente, eu tinha isso daqui, Eu tinha um objeto, certo? Esse objeto estava a 5 graus Celsius. A temperatura dele foi parar em 35 graus Celsius, certo? A temperatura dele foi parar em 35 graus Celsius e para isso ele teve que receber uma certa quantidade de calor.
E a gente sabe que esse objeto tem massa de 200 gramas, né? Então, se eu quero calcular a quantidade de calor, tenho massa, tenho variação de temperatura, essas informações vão cair tudo aqui bonitinho, ó. M vezes Czinho vezes o ΔT. Tudo encaixa aqui, tá? Então, antes da gente fazer conta para lá e para cá de qualquer jeito, a gente tira os dados. Primeira informação que a gente tem é que a massa é 200 gramas. Calor específico, 0,4 calorias por grama vezes graus Celsius. A temperatura inicial era 5 graus Celsius. A temperatura final era 35 e ele quer a quantidade de calor, tá? Repara que todas essas unidades de medida estão combinando com aquilo que a gente viu anteriormente lá da equação fundamental da calorimetria. Tudo bem? Agora que a gente tirou os dados e viu que está tudo combinando, a gente passa para os cálculos. Então, primeiro, a gente calcula a variação de temperatura. Se eu tenho temperatura inicial e tenho temperatura final, eu consigo calcular o ΔT. Temperatura final menos a inicial. Então, temperatura final é 35, menos a inicial é 5, 35 menos 5, 30 graus Celsius, tá? Calculei esse ΔT separado para quê? Para aplicar a equação fundamental da calorimetria. Qual o macete? Né? Quantidade de calor é igual massa vezes calor específico vezes ΔT. Certinho? Então, substituo os dados. Massa 200 gramas, calor específico 0,4, ΔT, que é a variação de temperatura, 30. Multiplicando esse negócio todo, quantidade de calor, 2.400 calorias, certo? Item B é a mesma coisa, o mesmo objeto, tá? Mesmo calor específico, só que agora ele quer saber a quantidade de calor que o corpo deve perder para sua temperatura variar de 50 para 10 graus Celsius. Então, o que eu tenho aqui? O objeto estava a 50 graus Celsius. Depois de um tempo, esse objeto acabou indo parar na temperatura de 10 graus Celsius. Dessa vez, o objeto esfriou. Então, ao invés dele ganhar calor como foi no item anterior, esse calor dele foi o calor perdido, tá? E só para a gente lembrar do que nós conversamos anteriormente, essa quantidade de calor trocada vai ter que ser um valor negativo, né? Lembra? A quantidade de calor, se ela for positiva, né? Se o Qzão na hora que eu calcular for positivo, quer dizer que o objeto ganhou calor, tá? Então quer dizer que a temperatura dele aumentou. E se o Qzão for negativo, quer dizer que o objeto perdeu calor, tá? Temperatura diminuiu. Então, por onde a gente começa? Tirando os dados, tá? Então, primeira informação, massa 200 gramas, calor específico 0,4, temperatura inicial 50 graus Celsius, θ, que é a temperatura final 10 graus Celsius, quantidade de calor eu não sei. Repara que esse item B está bem parecido com o item A, não é? Tanto que o primeiro cálculo que a gente vai fazer é a variação de temperatura. ΔT, temperatura final, menos a inicial. Cuidado aqui, pessoal, que ó, temperatura final é 10, temperatura inicial 50. Ele esfriou, né? 10 menos 50, 40 negativo. Esse negativo aqui quer dizer que o objeto, ao invés de ter sido aquecido, ele esfriou, tá? A temperatura diminuiu. Agora, a gente aplica a equação fundamental da calorimetria, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor é igual a 200 vezes 0,4 vezes menos 40. Repara que o ΔT é negativo, a temperatura diminuiu. A quantidade de calor que ele trocou, menos 3.200 calorias. Lembra que o negativo, ao invés de significar que ele ganhou,
significa que o objeto perdeu calor. Tudo bem? Agora aqui, na letra C, ele quer a capacidade térmica do corpo. Lembra que capacidade térmica eu posso calcular fazendo quantidade de calor dividido pelo Δθ, não é? Ou lembro da definição de calor específico, que é a capacidade térmica dividida pela massa. Repara que capacidade térmica aparece tanto na primeira fórmula, que é a definição dela, ou na segunda. Qual fórmula que eu vou usar? Vai depender dos dados que eu tenho. Então, olha os dados que eu tenho no enunciado. A massa do objeto é 200 gramas e o calor específico dele é 0,4, né? Que era o Czão. Para eu fazer os cálculos, repara, eu não tenho nem quantidade de calor e nem Δθ. Então, aqui, essa fórmula, nessa situação aqui, não vai me servir. E olha que eu tenho as informações que casam direitinho para a massa e para o calor específico. Então, né, se eu for recordar as fórmulas, né, essa aqui não vai me servir porque eu não tenho nem quantidade de calor nem Δθ, mas eu tenho massa e calor específico. Aplicamos a fórmula correta. Czinho é igual a Czão pela massa. No lugar do Czinho 0,4, no lugar da massa 200. Lembra que se eu tenho uma fração de um lado, eu ponho um denominador 1 do outro para poder fazer multiplicação cruzada, né? Então fica Czão vezes 0,4 vezes 1 igual a 0,4 vezes 200. Fazendo essa continha, dá 80, unidade de medida da capacidade térmica, caloria por grau Celsius. Tudo bem? Então, exemplo 2. Vamos ler a questão com atenção, ver as informações que ele me deu para identificar do que se trata. Então, o exemplo 2 está assim. Um fragmento de prata de 10 gramas de massa, então eu tenho um pedacinho de prata cuja massa é 10 gramas, é submetido à ação de uma quantidade de calor correspondente a 11,2 calorias. Então, eu sei quantas calorias ele recebeu. Sabemos que a temperatura dela passou de 15 para 35 graus Celsius. A questão quer saber o calor específico da prata, tá? Ele quer o Czinho. Então, olha o que a gente tem, galera. Eu tenho um objeto, tá? Esse objeto eu sei que tem 10 gramas e ele estava a 15 graus Celsius. Bom, ele recebeu, então, uma certa quantidade de calor igual a 11,2 calorias. E por causa dessa quantidade de calor, a temperatura dele aumentou até chegar nos 35 graus Celsius. Tá? Como isso aqui é um objeto, tem uma certa massa, né? Essa substância, no caso aqui, a prata, né? Essa substância vai ter um certo calor específico, que é justamente isso que a gente quer, tá? Então, vamos tirar os dados? Então, primeira informação, massa, 10 gramas. Segunda informação, quantidade de calor, 11,2 calorias. Terceira informação, 15 graus Celsius é a temperatura inicial, 35 graus Celsius é a final. Ele quer o Czinho, tá? Repara que gramas, calorias, graus Celsius, aqui está tudo combinando direitinho. Só fazer os cálculos, né? Primeiro, com temperatura inicial e final, calcula a variação de temperatura, o Δθ. Temperatura final 35, menos a inicial, que é 15. Isso aqui vai dar 20 graus Celsius, certo? Acertou isso daqui, a gente aplica a equação fundamental da calorimetria, Q igual a M vezes Czinho vezes o Δθ. Olha o Czinho perdido aqui no meio. O Qzão foi dado que é 11,2, massa é 10, Δθ é 20 e o Czinho está aqui. O que eu faço? 10 vezes 20, porque o Czinho está aqui no meio multiplicando. Isso aqui fica 200, tá? Como eu quero isolar este Czinho aqui, o 200 vai ter que ir lá fazer companhia
a 11,2. E lembra que quando eu troco alguém de lado, esse carinha vai para o outro lado fazendo a operação inversa, tá? Então, olha bem a operação que esse 200 está fazendo. Ele está multiplicando o Czinho, não é? O contrário de multiplicar é dividir. E é o cara que está com o Czinho que vai acompanhar o 11,2. Então ele vai passar dividindo. Tem muita gente que não gosta de colocar número grande embaixo, né? E vai acabar fazendo assim, ó, 200 dividido por 11,2. E vai obter um resultado absurdo. Por quê? Quem acompanha a letra vai passar dividindo. É o 200 que tem que passar dividindo. Ah, mas vai ficar um número grandão embaixo. Não tem problema. Tá? Então não é assim que você faz. Tem que passar o cara que acompanha a letra dividindo. E na hora que a gente divide 11,2 por 200, vai dar 0, faltou um 0 aqui, tá? 0,056 calorias por grama vezes graus Celsius, tá? Essa aqui é a unidade de medida do calor específico, certinho? Bom, exemplo 3, né? A gente começa dando uma lida nele com atenção. Ele me falou assim, uma quantidade de calor correspondente a 48,1 calorias é fornecida a um corpo para que sua temperatura varie de 10 graus Celsius. Falar que variou 10 graus Celsius é a mesma coisa de falar que variou em 10 graus Celsius, tá? E aqui, ao invés de ele ter me dado uma temperatura inicial e uma final, né? Ele me falou que variou em 10 graus Celsius. Então, ele já me deu direto o delta θ, né? É com esses detalhezinhos aqui de interpretação que a gente tem que ficar atento. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Sabendo-se que o calor específico do material utilizado para fazer esse corpo é de 0,0962 calorias por grama vezes graus Celsius, ele quer saber o valor da massa, tá? Então, a gente tem um objeto, tá? Cuja massa eu não sei, né? Justamente isso que eu quero. A gente sabe que daqui para cá ele recebeu 48,1 calorias. E daqui para cá, a temperatura dele, o delta θ que ele sofreu, foi de 10 graus Celsius. Então, eu sei que daqui para cá aumentou 10. Tirando os dados, eu sei que eu quero a massa, Czinho, que é o calor específico, 0,0962 calorias por grama vezes graus Celsius. O delta θ, olha aqui, 10 graus Celsius. Quantidade de calor, 48,1. Né? Repara que todos os dados estão combinando com as unidades que a gente usa. A gente até consegue prever que a massa aqui vai ser medida em gramas, né? Então, a gente já aplica direto a equação fundamental da calorimetria. Do jeito que os dados estão aqui, eles se encaixam direitinho, ó. Quantidade de calor 48,1, massa, que é o que eu quero, eu deixo indicado, Czinho, esse número feio aqui, e o delta θ, 10 graus Celsius. Como eu quero o m, repara que esses dois números estão multiplicando. Então, esse 0,0962 na hora que eu multiplico por 10, vai dar 0,962 vezes m. E lembra, quem acompanha a letra passa para o outro lado fazendo a operação inversa. Se esse cara está multiplicando, continuar aqui em cima, né? Ele passa dividindo. Então, 0,962 que multiplica o n, passa dividindo. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter massa 50, unidade de medida gramas. Tudo bem? Bom, quarto exemplo agora, galera. Então, anotando aqui as informações, lendo a questão com bastante atenção, está dizendo assim, ó, cedem-se 284 calorias a 200 gramas de ferro. Então, cede-se para. Então, quer dizer que esse objeto de ferro
vai receber essa quantidade de calor, tá? Então, olha o que eu tenho, né? Fazendo um esbocinho. Então, eu tenho um objeto de ferro. Esse objeto de ferro tem massa de 200 gramas, tá? E esse objeto recebe 684 calorias, certo? E esse pedaço de ferro está dizendo que estava a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, está aqui, 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro vale essa coisa aqui, concluímos que a temperatura final do ferro vai ser alguma dessas alternativas. Bem, então, se o negócio estava a 10 graus Celsius e recebeu calor, é óbvio que a temperatura aumenta. Ele vai chegar numa temperatura final que eu ainda não conheço, né? Se eu for olhar lá na nossa fórmula do Q é igual a M vezes C vezes delta θ, o que a gente sabe? O que a gente tem aqui de valor para poder fazer substituição? A quantidade de calor eu tenho, massa eu tenho, C eu tenho. O que a gente consegue calcular é esse delta θ. E realmente, esse 10 graus Celsius, após receber, né, uma quantidade de calor, teve um certo delta θ. Se eu descobrir este delta θ, como eu sei que a temperatura aumentou, eu só pego esse valor aqui que eu vou encontrar, somo com esses 10 e chego na temperatura final. Então, começa tirando os dados. Massa 200 gramas, calor específico 0,4, temperatura inicial 10, temperatura final é o que eu quero, mas eu não consigo encontrar direto. Olha o truque do delta θ. Quantidade de calor 648. Repara que os dados todos combinam, né? Primeiramente, então, nós vamos ter que calcular a variação de temperatura. Achar o delta θ, é o que dá para calcular, né? Usamos, então, a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc delta θ. Quantidade de calor 648, massa eu sei que é 200, calor específico 0,014, delta θ é o que eu preciso. Repara que quem está acompanhando o delta θ é esse 200 vezes 0,114, que na hora que eu multiplico, vai dar 22,8. Como eu quero o delta θ e esse 22,8 está junto com ele multiplicando, ele vai passar aqui para o outro lado dividindo. Então, delta θ é 648 dividido por 22,8, certo? Dividindo isso daqui, delta θ deu 30 graus Celsius. Ah, então a temperatura final é 30, eu vou marcar a letra C? Vamos ver direitinho lá no nosso desenhozinho que tínhamos feito. O que a gente tinha visto? Ele estava a 10 graus Celsius. Aumentou uma certa quantidade de temperatura. Aumentou isso aqui, delta θ, até chegar na temperatura final. Então, podemos calcular a temperatura final fazendo, né? 10 mais 30, que era a temperatura inicial, mais o delta θ, tá? Isso aqui, se você somar, ele vai chegar na temperatura final de 40 graus Celsius, que aí a gente vai lá e assinala a alternativa D de dado. Certinho com isso aqui, galera? Então, bons estudos a todos, tá? Até a próxima!